Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Nesse vídeo nós vamos falar do endividamento da B2W. A gente já tem um vídeo da análise do balanço, o link está aí na descrição. E amanhã sai o vídeo do DRE, que é o demonstrativo do resultado do exercício, que amanhã sai no dia 10. Bom, eu gosto de falar só do endividamento da empresa, que eu considero um assunto muito importante. Muitas empresas acabam se complicando pelo seu alto, não pelo seu alto endividamento, mas não por fazer uma boa gestão desse endividamento. Bom, vamos começar aqui com a dívida bruta. Para quem quiser, esse estudo, o link está aí na descrição do meu blog. Vai estar os gráficos para quem quiser, pode estar baixando aí os gráficos, os estudos também para quem tiver interesse, é muito bem-vindo também. Bom, a gente consegue avaliar aqui que o volume de dívida bruta da empresa, ou seja, que é os empréstimos e financiamentos, tanto a curto prazo quanto a longo prazo, vem crescendo período após período. Teve uma exceção aqui que foi em 2014, teve uma diminuição do volume de dívida, mas porém aqui de 2015 a 2020 aqui teve a retomada dos empréstimos e financiamentos, ou seja, período após período, o volume da dívida da empresa vem crescendo constantemente. Bom, aqui a gente tem a dívida líquida. A dívida líquida nós pegamos a dívida bruta menos os disponíveis, que são os caixas da empresa. Bom, a gente consegue avaliar aqui quanto maior é o volume do gráfico, a gente consegue avaliar que o volume da dívida vem aumentando em relação ao volume de caixa. Então aqui o ideal, quanto menor, melhor. Bom, 2011 e 2014 ficou no saldo negativo, ou seja, foi o único ano aqui que o total de dívida da empresa foi inferior ao volume de caixa, ou seja, a empresa teve mais dinheiro em caixa do que empréstimos e financiamentos. 2011, ela teve uma diferença mínima aqui da dívida líquida, ou seja, o mesmo volume que a empresa tinha de dívida, ela tinha de caixa. Porém, aqui de 2015 a 2018 teve um crescimento bem exponencial em relação ao volume da dívida em relação ao volume de caixa. Porém, aqui em 2019, quando teve um aumento da dívida, que a gente conseguiu avaliar no gráfico anterior, da dívida bruta, houve um aumento da dívida bruta, mas em relação ao caixa da empresa cresceu tão forte que acabou impactando na diminuição desse gráfico, ou seja, essa diferença da dívida bruta em relação do caixa vem diminuindo, ou seja, o volume de caixa vem crescendo em relação ao volume de dívida, essa diferença vem diminuindo, principalmente de 2019 a 2020. Bom, agora a gente vai fazer um comparativo aqui dos empréstimos a curto prazo em relação ao não circulante. A gente vai verificar como que está desmembrado essa dívida total da empresa, verificar qual o volume que está alocado a curto prazo e qual o volume que está alocada a longo prazo. Bom, a barrinha azul representa a dívida a curto prazo, a barra laranja os empréstimos a longo prazo. Bom, a gente consegue avaliar um cenário muito bom, ou seja, que de 2011 a 2020, o volume de dívida da empresa a longo prazo sempre foi superior. Deixa eu só mudar a cor daqui. Deixa eu colocar um vermelho aqui. Bom, a gente consegue avaliar aqui que o volume de dívida a longo prazo sempre foi superior da dívida a curto prazo e o volume a curto prazo sempre foi inferior à dívida a longo prazo. Então a gente consegue avaliar aqui que a dívida, o total de dívida da empresa está bem organizada, está bem gerenciada, está bem negociada. A empresa conseguiu captar esses empréstimos e financiamentos e conseguiu alocar todos esses empréstimos, a maioria desses empréstimos e financiamentos a longo prazo. Então, há uma grande probabilidade da empresa ter tempo suficiente para fazer o seu estoque girar, receber dos seus clientes, girar ou fazer alimentar seu caixa, tendo dinheiro em caixa para poder honrar e pagar essas dívidas com tranquilidade, para que a empresa não venha a atrasar esses pagamentos e acabar se complicando. Então, está bem gerenciada esses empréstimos e financiamentos da empresa. Bom, fazendo um comparativo aqui dos empréstimos e financiamentos a curto prazo em relação aos disponíveis da empresa, então a gente vai verificar o nível de dinheiro que a empresa tem em caixa em relação ao pagamento de dívidas, de empréstimos e financiamentos que ela tem que pagar no período de até 12 meses, ou seja, dentro de um ano, ou seja, o período de curto prazo. Bom, a gente consegue avaliar que os empréstimos e financiamentos continuam sendo representados pela barrinha azul, disponíveis pela barrinha laranja. Então, já batendo o olho aqui, a gente já consegue acompanhar aqui que graficamente
A empresa sempre teve mais caixa, dinheiro disponível em relação aos seus empréstimos a curto prazo. Então a empresa sempre teve capital suficiente, sempre conseguiu girar, fazer seu estoque girar, ter tempo suficiente para poder receber de seus clientes e gerando caixa para poder honrar esses compromissos. Então, em relação à dívida a curto prazo, a empresa sempre teve caixa o suficiente para honrar esses compromissos com tranquilidade. Bom, vamos falar um pouquinho em relação ao capital investido. A gente vai envolver capital investido em relação à dívida bruta, porque a dívida bruta é um capital que foi aplicado, que a empresa captou dos bancos e financeiras para financiamento das suas operações, ou seja, com a finalidade visando aí crescimento da empresa para a empresa aumentar seus ganhos e lucros, né? E o patrimônio líquido, fazendo um comparativo do patrimônio líquido, o patrimônio líquido é o dinheiro que foi investido pelos sócios e acionistas com a mesma pensamento. É um dinheiro que os sócios e acionistas tiraram do seu próprio bolso, lá das suas poupanças, né? Para poder aplicar na empresa, esperando um retorno superior aos investimentos da onde eles retiraram esse dinheiro, ou seja, com finalidade de aumento de ganhos, aumentos de lucros. Então, o capital investido é a dívida bruta e o patrimônio líquido, que são capitais com finalidade para retorno de investimento, ou seja, crescimento da empresa para a empresa aumentar seus ganhos e aumentando assim os seus lucros. Bom, mas eu gosto de fazer um comparativo para verificar qual o volume se a empresa tem mais dinheiro investido com capital próprio ou mais com recursos de terceiros. Bom, de 2011 a empresa teve mais capital de terceiros, 2012 mais capital de terceiros, 2013 mais capital de terceiros. A dívida bruta representa a barrinha azul, a barrinha laranja representa patrimônio líquido. O 2014 a empresa teve mais capital do sócio aplicado com capital próprio, 2015 mais capital de terceiros, 2014 mais capital de terceiros, 2017 também, 2018 e 2019. Bom, de 2011 a 2019, só o ano aqui de 2014 que a empresa teve mais capital próprio do que recursos de terceiros. Recursos de terceiros só tem um porém que recursos de terceiros ele tem um custo, né, que são os juros e esses juros acabam aumentando as despesas financeiras que automaticamente impacta na margem de lucro da empresa. E 2020 a empresa teve um ano tão bom que o patrimônio líquido, ou seja, os recursos do sócio e acionista superaram o endividamento da empresa. Teve aumento do endividamento da empresa, porém os resultados da empresa foi tão bom que acabou impactando diretamente no aumento do patrimônio líquido da empresa. Bom, para quem tiver interesse, eu termino a análise aqui do endividamento da empresa. Tem a fonte de onde eu tirei esses dados, que é o site Fundamentos, e o próprio site do RI da empresa lá da B2W. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Quem puder estar se inscrevendo no canal já contribui para a continuidade do projeto. E amanhã sai o vídeo do DRE, que é o demonstrativo do resultado do exercício. Um grande abraço, sucesso a todos, até os próximos vídeos.